hoje, nos dias atuais, no mundo, se analisa essa parte financeira da seguinte maneira: vamos casar com comunhão parcial ou universal de bens? Não é assim que acontece? Há essa preocupação com os bens materiais. E aí eu coloco também as finanças. Porque quando você parte para um relacionamento onde há já de início uma intenção de haver uma separação, de haver divergência, haver individualidade em algo que deve ser uno, que deve ser junto, unido, que a palavra de Deus diz que os dois seriam uma só carne. Então, pode de repente ser uma só carne, um monte de coisas, mas nas finanças, cada um por si. Será que esse é o princípio da palavra de Deus? Não, é o modelo do mundo. Mas o interessante é que muitas vezes, alguns detalhes importantes da palavra de Deus, eles passam desapercebidos e sem perceber, o povo de Deus começa a pôr em prática princípios que são totalmente fora do que está dentro da palavra de Deus, e eles sofrem muitas vezes as consequências disso. E nós vamos analisar hoje, irmãos, com base na palavra de Deus, quais são as principais ameaças. São várias. Falta de planejamento é uma ameaça, né? É algo que ameaça as tuas finanças na família. Mas existem dois que eu separei, Deus me tocou para que eu separasse, e que eu julgo ser muito importante nós analisarmos nessa noite. E os dois quais são? Primeiro, a falta de unidade e o descontentamento, né? Então, essas duas ameaças, ou seja, a falta de unidade e o descontentamento, são fatores que podem, embora você seja um dizimista fiel, embora você seja uma pessoa dedicada à obra de Deus, esses fatores, essas ameaças, podem minar as tuas finanças. E muitas vezes o diabo utiliza essas brechas que nós deixamos e entra nas nossas finanças. E ele é devorador, nós sabemos que ele veio matar, roubar e destruir. Mas o Espírito Santo de Deus nessa noite vai nos revelar as armas para que nós possamos anular essas interferências do maligno. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, primeiramente, irmãos, é condição sine qua non a questão do ser dizimista e ser dedicado ao reino de Deus. Nós vamos ver na palavra por quê. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia num texto bastante conhecido, que é Malaquias, capítulo 3, versículos de 10 a 12. Então nós vamos folhear bastante a Bíblia, até porque, como o pastor Eduardo mesmo falou, nós estudamos a palavra de Deus. Nada aqui é trazido, nenhum princípio, com base naquilo que eu acho, mas é com base naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, Malaquias 3, no capítulo 3, nos versículos de 10 a 12, a palavra de Deus diz o seguinte, um texto bastante conhecido: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Glória a Deus! É isso que Deus quer para mim e para você. O que Deus quer, o que está no plano dele, é que nós desfrutemos dessas bênçãos contidas na sua palavra.
com base na confiança e com base na obediência. Amém? Aleluia. Então aqui, a palavra de Deus nos mostra que é importantíssima a questão do ser dizimista, porque uma das finalidades do dízimo não é o assunto principal, que nós estamos falando em finanças, mas nós temos que começar pelo dízimo, porque se você não é dizimista, você já está começando a administrar financeiramente de uma maneira equivocada à luz da palavra de Deus. Já está se equivocando já de início nos teus planejamentos. Ou seja, a palavra de Deus aqui diz no versículo 11 que ele, por causa da nossa fidelidade, ele vai fazer o quê? Vai repreender o devorador. Então existe um devorador. Existe aquele que mina as finanças. Existe aquele que está trabalhando e muito no sentido de destruir a nossa vida financeira, fazer com que a nossa vida financeira traga problemas também no nosso casamento, nos nossos relacionamentos dentro de casa, com os nossos filhos. E isso acontece muito. A questão financeira influenciando nos relacionamentos como família. E nós vemos aqui que a promessa é, usando as minhas palavras aqui em relação a esse texto, cumpra o que está escrito na minha palavra e veja se eu não vou repreender o devorador, porque ele está dizendo aqui o quê? Fazei prova de mim. Aleluia. Fazei prova de mim, porque eu vou repreender o devorador, para que não consumam o fruto da terra. Ou seja, a tua terra, a tua casa, as tuas finanças, elas serão frutíferas a partir do momento que você não é egoísta, mas confia na palavra de Deus e sustenta aqui na terra o reino de Deus. Aleluia. Então essa é a primeira condição. Para nós falarmos em finanças na família, a primeira condição é essa. É a questão do ser dizimista. Então, se o casal ou se a família se propõe a ser dizimista fiel, ele já está dando um passo muito importante para fechar as brechas em relação às finanças na sua casa, no seu lar, na sua família. Nós vamos considerar também a questão de dedicação ao reino de Deus. Por que isso, irmãos? Primeiro, que Deus é muito sábio. Tem muita gente que quer comprar Deus. Né? Tem gente que faz investimentos, quer fazer da igreja um fundo de investimento. Não, eu confio nessa palavra, isso aqui é tremendo, olha só, ele vai repreender o devorador. E aqui, poxa, eu acho que é um excelente investimento. Então eu vou investir nessa terra sabendo que eu vou receber. E o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas se frustram. Porque Deus, ele lê os nossos pensamentos. Ele sabe qual a motivação da tua, entre aspas, fidelidade. Se a fidelidade é baseada no amor que você tem ao reino de Deus, ou se é baseado exatamente no interesse financeiro, ou se você está com intenção de auferir lucros com base na palavra de Deus. E por isso que muitas pessoas, em várias igrejas, nós vemos pessoas sem nenhum compromisso com o reino de Deus, sem nenhum compromisso em viver a palavra de Deus, mas apenas investem na igreja, ofertam, são dizimistas, mas as vidas continuam sendo miseráveis, as vidas familiares continuam sendo relacionamentos falidos, porque a Deus ninguém engana. Ele lê, ele percebe a motivação, ele sabe o que se passa no teu coração. Será que você vem, eu gosto, não lembro bem quem é que usa sempre essa questão, acho que é o pastor Wagner, né? Que quando você vem e traz o seu dízimo, é muito mais uma questão de você reconhecer o que Deus já fez e faz por você, do que até mesmo você devolver algo que é de Deus. Ou seja, é de maneira grata, é de forma grata. Porque Ele já tem feito muito mais daquilo que nós
pedimos e daquilo que nós pensamos. Não é verdade? Então, é um ato de reconhecimento pelo que Deus já fez e tem feito nas nossas vidas. E em relação à questão da dedicação ao reino de Deus, abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 12. Então vamos ver que também esse aspecto é muito importante. Não basta apenas você trazer dinheiro para a igreja, apoiar a igreja nos seus projetos e achar que com isso você vai estar barganhando com Deus. Lucas capítulo 12, versículo 31. Lucas 12, 31. Diz assim a palavra de Deus: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Vou repetir: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Mas que coisas são essas? Então, se você olhar o contexto, voltar um pouco aqui a partir do versículo 22, nós não vamos ler por questão do tempo, mas você vai perceber que trata-se de coisas materiais. Trata da solicitude pela vida, a necessidade de vestir-se, de alimentar-se, ou seja, necessidades físicas. E aqui, depois de ele propor a questão de você não se tornar ansioso por essas coisas, ele diz que você deve buscar antes de tudo o seu reino. E o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Eu falei para minha esposa hoje, abrindo parênteses, que a gente, às vezes, irmãos, a gente tem a ideia de que o reino de Deus, muitas vezes, é a questão, se resume à igreja, as quatro paredes, os projetos da igreja. Não. O reino de Deus está, muitas vezes, no nosso local de trabalho, nas nossas atitudes, como a gente age, a nossa maneira de agir, de se colocar em determinadas situações. E tem uma colega nossa, trabalhava com a minha esposa lá em Recife, e ela é psicóloga e estava indo para uma igreja lá em Recife, e estava frequentando, e a gente sempre dava apoio a ela, né, e sempre estava junto com ela. E eu percebi, de vez em quando, abrindo aquele Facebook, eu percebi que ela estava ali elogiando muito ali. Poxa, parabenizo a Igreja Católica pelo Papa maravilhoso que foi escolhido, pelas suas ações de justiça. E, enfim, ela começou a tecer vários comentários a respeito disso. E eu fui impulsionado por Deus. Eu tenho que responder, eu tenho que falar alguma coisa. Então, muitas vezes, querido, o reino de Deus é nós nos posicionarmos em relação a determinados assuntos. Porque muitas vezes a gente não quer se posicionar ou falar com receio de repente, magoar a pessoa que é sua amiga. Você, de repente, fica com receio de que ela ache que você está querendo pôr ela em xeque, ou enfim. E você deixa de se posicionar e, ao mesmo tempo, estabelecer o reino de Deus. O que é estabelecer o reino de Deus? É pegar o que está escrito aqui na palavra de Deus e confrontar. Meu querido, eu respeito a tua opinião, mas eu discordo. Eu discordo que a palavra de Deus diz isso, isso e aquilo. E eu escrevi um texto para ela, disse que estava orando, que nós a amávamos em Cristo, e nós fomos colocando a questão do que a Bíblia diz a respeito de vários assuntos que nós não vamos entrar agora em detalhe. Mas eu falei isso aí para poder os irmãos terem a perfeita noção de que o reino de Deus é muito abrangente. Quando a palavra de Deus buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é você levar o reino de Deus com você para onde você for. Seja no seu trabalho, seja na sua faculdade. Eu estava em Brasília trabalhando no gabinete
E chegou um superior meu, que eu sou militar do Exército, e ele chegou e disse: olha, Osimar, só tem eu e você aqui, o pessoal saiu. Se chegar uma ligação aí, eu estou fazendo algo urgente, você fala que eu não estou. Aí eu cheguei e disse para ele, eu disse: olha, chefe, é o seguinte, agora o senhor me pediu algo que eu não vou poder lhe atender, infelizmente. Nós aprendemos na vida militar que a ordem dada tem que ser cumprida. Porém, eu lá, Deus sempre coloca no meu coração, desde que a ordem não venha ferir os princípios da palavra de Deus, eu cumpro. Reino de Deus, irmãos, é isso. É compromisso com Ele. Onde quer que você vá. E eu disse: eu não posso chegar, uma pessoa ligar e dizer que o senhor não está. Porque o senhor está. Não, mas você é muito radical. Irmão. Tem que separar. Eu disse: olha, infelizmente eu não sei desassociar. Minha vida espiritual, para onde eu vou, ela vai comigo. Os irmãos estão entendendo o que é reino de Deus? Irmãos, porque nós vivemos dias em que as igrejas estão crescendo numericamente e a qualidade ela tem caído vertiginosamente. Não existe mais um compromisso com o reino. E Deus sabe disso. Ele sabe com quem ele pode contar. Então, por isso que ele nos coloca em determinadas situações, em determinados lugares. Porque ele sabe que pode contar comigo e sabe que pode contar com você. Amém? Quantos creem nisso? Aleluia. Mas existem pessoas que não querem, como diz aí, né, dar a cara a tapa, né? E às vezes é complicado. E ele ficou chateado. Eu disse: olha, eu só quero que o senhor entenda uma coisa. Nós vestimos a mesma farda, e se nós formos para uma guerra, tá certo? O senhor tem que confiar que a missão que o senhor passar para mim, ela vai ser cumprida exatamente da maneira que o senhor me passou. Agora, se o senhor não confiar nas minhas palavras, as minhas palavras não forem dignas de confiança, quando o senhor me der alguma missão para eu cumprir, o senhor não vai ter certeza que aquela missão foi feita exatamente daquela maneira que o senhor ordenou. Então, eu acho que o senhor deveria era me agradecer, não ficar chateado. Graças a Deus, hoje nós somos amigos. Ele está lá no Suriname, numa missão no exterior, e eu estou aqui, e nós somos amigos. Mas eu tive que dizer para ele: olha, não dá para negociar. Princípios da palavra de Deus são inegociáveis. Isso é reino de Deus, queridos. E por isso que às vezes tem gente: não, mas olha, eu estou dizimando e a finança na minha família é algo lastimável, não está dando certo. Mas às vezes são pequenos princípios como esse. Você tem estabelecido o reino, porque ele está dizendo aqui que a solicitude pela vida, tá certo? A solicitude pela vida, a partir aqui do versículo 22, diz que deve ser deixado de lado e primeiramente você tem que viver o reino. Amém? Então o dízimo e viver o reino são fundamentais. Antes de falar em finanças, nós temos que viver essas duas realidades na nossa família, senão não adianta. Você pode até ser um dizimista fiel, mas continuar vivendo uma vida de miserabilidade financeiramente na sua família. Porque você não tem estabelecido o reino de Deus. Irmãos, eu não queria me prender muito a esse, porque isso é apenas a parte introdutória, mas Deus quer que eu dê ênfase a isso. Deus quer que nós tenhamos primeiramente compromisso com o reino dele. Ele quer ter a certeza de que as bênçãos materiais, a prosperidade que virá às nossas mãos, não vão nos afastar de Deus. Não vão nos afastar dele. Para isso, ele tem que perceber exatamente que a nossa atitude diante das finanças é uma atitude muito natural e uma atitude que não tem nada a ver com a tendência à avareza, ao amor ao dinheiro, ao amor às riquezas, aos bens materiais. E isso não combina com aquele que tem o reino de Deus para ser estabelecido na terra. Isso é coisa do mundo. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos que partir do princípio que essas duas realidades, elas estão presentes na nossa vida, para que nós sejamos prósperos, financeiramente falando. Prosperidade é algo muito mais abrangente, mas nós estamos falando apenas uma parte da prosperidade, que é a questão da
do equilíbrio financeiro. E dentro desse equilíbrio financeiro, eu separei, como eu falei aos irmãos, a falta de unidade e o descontentamento. Nós vamos analisar primeiramente a falta de unidade. Eu, na minha parte introdutória, eu falei que hoje a sociedade vive exatamente em função do individualismo, né? E a igreja não pode se amoldar aos princípios do mundo. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos fazer o quê? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a perfeita vontade de Deus. Não é isso que está escrito? Então, por isso que a falta de unidade foi colocada aqui como uma ameaça às finanças na nossa família. Então, nós vamos buscar na palavra de Deus o embasamento para essa verdade. Vamos ler em Amós 3:3. Abra sua Bíblia. Amós, capítulo 3, versículo 3. Aleluia. O Senhor está trazendo verdadeiras soluções para a nossa vida nessa noite. Aleluia. Amós, capítulo 3. Nós vamos ler somente o versículo 3. É uma pergunta que Deus está fazendo para cada um de nós nessa noite. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Pergunta da palavra de Deus. Se você analisar o restante do texto, ele vai fazendo questionamentos em cima dessa indagação. Porventura, duas pessoas podem andar se elas não tiverem em acordo? Então isso aqui dá para cada um de nós a expressão de unidade, o quanto a unidade em tudo que nós vamos fazer é importante. O quanto é importante no reino de Deus nós sermos parceiros. Eu estou aqui, tem o pastor Eduardo, tem o pastor, permita a palavra, Vaguinho, né? Mas eu estou aqui, por quê? Porque Deus tem nos dado para nós repartirmos. E eu compartilhei com os pastores, olha, algo que abençoa a minha vida, eu quero compartilhar com os irmãos. Porque Deus um dia transformou a vida da minha família com base nesses princípios. Ele me levou lá para São Paulo, me levou lá para Brasília, para aprender, porque em algumas áreas a minha família estava arruinada. E Deus me mostrou o quanto Ele é misericordioso. E Ele disse, a partir de agora você não pode mais ficar calado. Deus te abençoou para que você também restaure outras vidas, para que você seja usado para restaurar outras famílias. E é isso que Ele tem feito na nossa vida. Então não podem andar dois juntos se eles não tiverem de acordo. Unidade. Unidade. Eclesiastes 4. Abra aí esse texto, irmãos, por favor. Eclesiastes capítulo 4. Vamos ver o que a palavra de Deus fala aqui. Vamos ver se é importante realmente. Vamos ver se realmente é uma ameaça a questão da falta de unidade na nossa vida. Eclesiastes capítulo 4. Aleluia. Nós vamos ler os versículos de 9 a 12, queridos. Também um versículo muito conhecido, um texto conhecido.
Mas Deus não quer que nós sejamos apenas conhecedores da sua palavra. Deus quer que nós sejamos praticantes da sua palavra. Aleluia. Porque as bênçãos, elas vêm em decorrência da obediência. E não do fato de você ter consciência. Melhor é serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, dos que estiverem só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Aleluia! Que princípio tremendo, queridos. Unidade. Tem gente que tem unidade em todas as áreas da sua vida. Mas quando chega na área financeira, diz, olha, eu estudei muito, fui para a faculdade, o dinheiro é meu. Esse dinheiro aqui é meu e o seu é seu. E continua pregando unidade, mas não vive unidade. E quer receber as bênçãos de Deus. E muitas vezes não entende o porquê de determinadas coisas na sua vida não estarem andando conforme as promessas que Deus colocou para cada um de nós. Deus quer cumprir suas promessas. Ele não falha. Tudo aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Mas muitas vezes, irmãos, nós não fechamos as brechas e deixamos o diabo agir e começam os planos de Deus na nossa vida, muitas vezes, a serem retardados por falta exatamente de diligência da nossa parte. Nós temos que fechar as brechas. E nessa noite, Deus está nos dando essa oportunidade. Ele está dizendo a mim e a você, sejam um só, se unam. Porque, como diz o versículo 12, se o diabo, se as hostes da maldade, do inferno, quiserem prevalecer contra você, contra a sua família, contra você que é casal, contra você que é filho, diz aqui que os dois lhe resistirão e o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Aleluia! O diabo vai encontrar resistência. Ele vai encontrar resistência, porque nós estamos unidos no mesmo propósito. Isso em prática, o que significa? Você vai saber agora. Na prática, dentro do seu lar, o que significa isso? Significa que não pode haver 2 orçamentos. Aí chega a mulher e diz, não, vou botar aqui 10 mil reais de batom, rouge, né? Só as prioridades femininas, né? Batom, roupa, sapato, a bolsa combinando com o sapato. Então, se a bolsa é 300 reais, eu tenho que já prever, né, pastor Vaguinho? Aqui a bolsa tem que ser da mesma cor, enfim. Aí ela vai fazendo aquela relação, né? Não, o dinheiro é meu. Então, eu faço aqui meu orçamento em particular e bota para quebrar. E por outro lado, aí vem as prioridades do homem, né, pastor Vaguinho? Ó, aqui de cara, 2 mil reais para o meu carro, para equipar, né? Porque mulher acha que tudo que a gente faz no carro é caro, impressionante. Né? Mas, meu filho, você gastou tudo isso na revisão do carro? Eu disse, carro realmente custa caro, você não quer andar de carro? Mas não é por aí que acontece? Então, meus queridos, a palavra de Deus traz uma sugestão para a gente. Traz um princípio muito importante. Juntem o orçamento. Os dois serão uma só carne. O meu dinheiro é da minha esposa e o dinheiro dela é meu. Ué, se você não tem capacidade, você vindo, recebendo de Deus, tendo o Espírito Santo de Deus na sua vida, você não consegue sentar com a sua esposa e fazer com que harmoniosamente vocês consigam administrar as finanças de vocês, alguma coisa está errada. Concordam comigo ou não?
Vocês estão com a mesma incompetência do mundo lá fora, mas o mundo lá fora jaz no maligno, é natural. Agora, aqui dentro, não. Aqui onde nós temos o Espírito Santo de Deus, a inspiração dessa palavra maravilhosa, não é concebível. Não é concebível. Então, se você tinha em casa orçamentos individuais, você está fora do padrão divino de administração financeira. Vejam bem, eu vou repetir. Padrão divino de administração financeira. Você pode ter o padrão do curso de administração que você fez. Amém. Eu respeito. Ninguém é obrigado a seguir os padrões e os princípios da palavra de Deus. Mas também, provavelmente, você vai deixar de desfrutar das bênçãos de ser o quê? De ser fiel. Aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos promessas para aqueles que são fiéis, para aqueles que obedecem à palavra de Deus, para aqueles que têm fé no princípio da palavra de Deus. Porque dizer que tem fé muitas vezes é muito fácil. Eu quero ver nessa hora. Você tem que provar a sua fé com a sua prática, com a sua vida, com as suas atitudes. E muitas vezes você tem dificuldade porque você tem um pouco de avareza dentro de você. E você precisa repreender isso aí, não é de Deus. Então chega, já ocorreu casos, queridos, de colegas. Olha, vou me separar, porque Deus, como eu falei para os irmãos, Deus tem me dado essa oportunidade. Já aconteceram vários casos lá no quartel, camarada, vou chegar agora, vou chegar em casa e vou mandar bala. Vou matar, não, calma, rapaz, que é isso? Vem cá, vamos conversar. E a gente vai ver os problemas, começa a ver os problemas dentro da família. Vai minando a paciência. O diabo vai entrando, vai destruindo a paciência, vai destruindo o amor. Ele veio matar, roubar e destruir. E certo caso, foi exatamente um colega que tinha problemas dessa natureza. Simplesmente a esposa, ele atrasou, ela ia para o trabalho, ele atrasou a hora de deixar ela no ponto aliás, no local de trabalho, enfim, foi algo mais ou menos desse tipo. E o fato é que ela chegou atrasada no trabalho. E ela achou por bem, na mesma hora, com muita arrogância, ir lá e comprar um carro. Vou resolver o problema, não vou mais depender de você. Ele foi lá, comprou o carro. E aí, irmãos? Aí começa, não, mas você não me avisou. Aí, enfim, vocês já imaginam o que pode ocorrer. Então, queridos, nós somos nova criatura. Amém? Nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós temos uma palavra reveladora. Nós temos uma palavra eficaz. Porque Deus tem mostrado, tem sido fiel nas suas promessas. Deus tem cumprido as suas promessas. Mas nós temos que confiar na palavra de Deus e praticar. Então, primeiro princípio de unidade. Financeiramente falando, não tenha orçamentos individualizados. Não tenha, porque quando você tem orçamentos individualizados, você pode perguntar, mas que mal há nisso? Ah, sim. Quando você tem orçamentos individualizados, você provavelmente tem alvos e objetivos individuais que não estão em consonância com o seu cônjuge ou então com a pessoa que vive do seu lado. De repente, eu tenho uma aspiração, um sonho, um alvo, um objetivo e a minha esposa vai ter um outro, completamente diferente do meu. Mas, graças a Deus, irmãos, pelo menos na minha vida isso tem funcionado muito bem. Tudo que a gente faz, a gente sempre diz, se der errado, nós erramos juntos. Amém, aleluia. Não tem problema, estamos juntos. Mas quando há uma divisão, quando dá errado, aí diz, mas foi você que tomou essa decisão, não é assim? Você não me consultou. Então, queridos, tenham objetivos juntos. Casais, se vocês têm, qual a prioridade agora? Não, o homem, eu quero a minha prioridade, eu quero comprar
uma Pajero da cá para eu viajar. E a mulher, a prioridade da mulher, de repente, não, olha, eu estou querendo, esse apartamento não está legal, estou querendo um maior, de 5 quartos e 4 suítes. Aí o homem já pensa, poxa, vou ter que colocar uma empregada porque ela não vai dar conta de... Enfim, vocês estão entendendo, queridos? Estão comigo aí? Me entenderam? Amém? Eu não estou ouvindo um amém, estou achando que tem alguém aí que não está querendo muito, não concordou muito com essa ideia aí. Eu não estou inventando nada, viu? É a palavra de Deus que está dizendo que a unidade é importante. E os dois serão uma só carne. Ser uma só carne é isso. Minha esposa está sentindo a dor, eu estou sentindo com ela. Não é por aí? Ela está sentindo, eu estou sentindo. Se ela está triste por algum motivo, entendeu? Eu sinto também, porque ela está triste. É você estar em sintonia um com o outro. Isso é ser uma só carne. Ser uma só carne é você se envolver em todas as áreas da sua vida de maneira uníssona com a sua esposa ou com seu esposo, com seu cônjuge. Ter objetivos únicos. Vamos sentar aqui. Como é que a gente vai fazer? Qual o objetivo agora? Qual o nosso alvo? A gente vai partir agora para o quê? Quais os planos que a gente agora vai traçar? Não é assim? Eu, particularmente, irmãos, eu sempre fui meio que aventureiro em alguns investimentos, né? Então eu cheguei lá em Cristalina, interior de Goiás, e cismei de criar gado, né? Aí não inventei de ser rei do gado, mas inventei de criar gado. E a minha esposa, ela sempre foi uma mulher muito urbana, né? Gosta de shopping. Aí chegou lá em Cristalina, uma cidade pequena de 30 mil habitantes, e eu disse, não, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer algum investimento, vou ficar nessa cidade pequena aqui, eu tenho que... Aí o irmão lá mexia com fazenda, aí eu comecei a mexer com gado, aí depois parti para soja e comecei a me envolver com essas coisas. Mas enfim, ela sempre esteve comigo, mesmo de repente não gostando muito da atividade, porque não é muito o perfil dela, mas eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Que eu vejo no local de trabalho, a característica da minha profissão, irmãos, ela às vezes ela é muito cruel. Você às vezes está com seu filho aqui, sua família, e aí o exército manda você lá para a fronteira com a Venezuela e você tem que ir. Se você não tiver uma esposa compreensiva, filhos compreensivos, você não consegue, como eu agradeço a Deus todo dia, ter a minha família aqui junto comigo. Né? Eu tinha tudo para estar separado da minha família. Né? Eu me emociono porque eu sei o que Deus fez. E eu sei o que Deus é capaz de fazer nessa área. Então é muito bom, não tem preço, porque eu vejo colegas meus arrasados, conseguem objetivos financeiros, um monte de coisa, mas são simplesmente pessoas amargas, sem felicidade, porque dentro de casa não encontram a paz. Certo colega nosso fez um curso com a gente, Educação de Filhos à Maneira de Deus, que é um dos cursos da Universidade da Família, e nós ministramos esse curso lá em Brasília. E esse rapaz, ele trabalha no Tribunal de Contas do DF, uma pessoa muito bem sucedida financeiramente. E quando terminou o curso, a gente foi ter uma comemoração, uma confraternização na casa dele, e ele morava ali no setor de mansões Parkway, em Brasília, e ele me confidenciou quando subiu para mostrar a casa para mim. Ele disse: Osmar, você está vendo isso aqui? Isso aqui teve um período na minha vida que isso aqui não valia de nada. Eu lutei, trabalhei, estudei muito para conseguir isso aqui, mas isso aqui se tornou algo sem valor para mim, porque a minha família estava destruída. Eu não tinha paz no meu lar. Queridos, quando eu escuto alguém falar isso, e eu consigo ser instrumento de Deus para abençoar essa família, para mim isso não tem preço. Os irmãos estão entendendo? Por isso que é isso que eu quero transmitir para vocês nessa noite. Eu quero conseguir, através da inspiração do Espírito Santo de Deus, fazer com que o Espírito Santo de Deus te convença
de que essa atitude aqui que nós estamos tratando nessa noite é a melhor. É a que vai dar certo. É a que vai te abençoar. É a que vai fazer você prosperar. Creia no que eu estou te dizendo. Creia no que a palavra de Deus está dizendo nessa noite. Mesmo que você, pela lógica humana, não tenha nada a ver. Mesmo que não tenha nada a ver com os princípios da administração financeira que o mundo te ensina, que o curso de contabilidade te ensina. O Senhor que nós servimos, o Deus que nós servimos, Ele está acima dessas coisas. Aleluia! Ele está acima dessas coisas, está acima da lógica. Aleluia! Oh Jesus, aleluia! Falta de unidade, em nome de Jesus, não vai existir mais na tua vida a partir dessa noite. Em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida, você fazendo orçamento junto, orando junto pelos objetivos da tua família. E em nome de Jesus, esses objetivos eles vão se cumprir na tua vida. Aleluia. Descontentamento, querido, é também uma ameaça. O que é o descontentamento? Onde nós encontramos esse princípio na palavra de Deus? Descontentamento é insatisfação. E uma insatisfação tal com as coisas que pode gerar avareza. É uma insatisfação, queridos, que vai tomando conta da pessoa de tal maneira que ela se torna uma pessoa avarenta. Uma pessoa que ama a riqueza, ama o dinheiro, ama os bens materiais. E simplesmente ele não consegue colocar, essa pessoa não consegue colocar o dinheiro no seu devido lugar. E ele perde simplesmente a noção das coisas. Vamos ver isso aqui, querido? Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Aleluia. Deus está escrevendo uma nova história nessa área na tua vida. Em nome de Jesus, as coisas vão mudar. Aleluia. Efésios 5. Efésios capítulo 5, versículo 5. Diz assim: sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, vou repetir, ou avarento, que é o que? É idolatria. Idolatria, queridos, não é só se prostrar diante de uma imagem de escultura. Idolatria também é amar o dinheiro, amar as riquezas. Nenhum, diz aqui, que nenhum. Se é nenhum, é nenhum. Avarento, que é idólatra, vai ter herança no reino de Cristo e de Deus. Vou repetir, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Descontentamento, querido, pode gerar a avareza, que é idolatria, que Deus abomina. Provérbios 27, 20. Abra comigo. Vamos mergulhar nessa palavra. Aleluia. Provérbios 27. 27, versículo 20. Diz aqui o seguinte: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Essa é a melhor definição que tem para a avareza, para o descontentamento. Ser uma pessoa dominada pelo descontentamento, aquela pessoa eternamente satisfeita. É o Senhor abençoando, acrescentando e ela reclamando. Nunca está satisfeita.
Mas, Senhor, olha, eu pedi um carro e você me deu uma Pajero Dakar. Eu não queria esse carro, é muito fraco. Um carro de... Quanto aí, irmãos? Estou vaguinho que entende aí de carro aí. Um Pajero Dakar deve ser uns 160 mil reais. Mas esse carro não. Aí ele começa a ficar agoniado, porque aquele carro não está servindo mais. Ele tem que comprar um carro melhor. E Deus lhe concede, lhe abençoa e ele compra um apartamento. Senão esse apartamento não está legal. Eu quero um apartamento maior. Irmãos, entendam onde eu quero chegar e onde a palavra de Deus quer chegar. Eu não estou dizendo que você não deve buscar melhorias na sua vida. Mas eu quero que você entenda que isso não pode te dominar. Existem pessoas, eu acho que vocês devem conhecer, pessoas eternamente insatisfeitas. Com tudo, queridos. Querido, como eu falei, eu fui desde 16 anos de idade na vida militar, sou acostumado à dureza, não tem tempo ruim para mim. Isso eu falo para minha esposa lá, para o meu filho. Todos os dias eu vou e volto para Recife, vou para Recife e retorno para minha casa aqui. E não estou aqui, aleluia, fazendo a obra de Deus. Eu quero que vocês entendam que nós precisamos ter a capacidade, como Paulo disse, de estar na fartura e muitas vezes na dificuldade. Nós temos que ter a capacidade de muitas vezes, quando as coisas que nós gostaríamos de ter, nós não as temos, nós precisamos exercitar a capacidade de estar contentes com aquilo que nós temos e não fazer com que a ausência temporária, porque de repente Deus pode até te dar, mas como você quer rápido, esse é o ser humano, é assim muitas vezes. O avarento, ele não quer somente aquilo que ele quer, mas ele quer que seja no tempo dele, que venha rapidamente. E ele faz de tudo e pega empréstimo, às vezes sem poder, para poder ter aquilo que ele quer, o mais rápido possível. Esse é o descontentamento. E esse descontentamento, ele dentro da família, ele causa problemas muito sérios. Porque a pessoa simplesmente, para satisfazer aquele seu desejo, ele faz qualquer coisa, faz empréstimo, celular, não, esse celular já não presta mais, esse meu celular aqui não passa e-mail, eu não sei, não acessa o Facebook, eu tenho que pegar um agora de outra geração, de última geração. Não, aí comprou um agora lançado, disse, não, surgiu um outro agora recente que ele faz isso e aquilo outro. E ele simplesmente não consegue ficar sem buscar algo mais, em excesso, fora do controle e muitas vezes fora das condições reais que a sua família tem. E isso aí é um perigo, e isso acontece muito. E isso muitas vezes é motivo de ir para os consultórios psiquiátricos. Mas nós estamos aqui no consultório. O médico dos médicos está aqui. Se você tem essa compulsão, você precisa orar, pedir ao Senhor, que te capacite. Você já foi curado. Você só tem que tomar posse de que isso aí não pode te dominar mais. Nós não somos mais dominados por nada. E nós não podemos ser mais dominados por um sentimento tão mesquinho, por coisas materiais. Nós temos que sim ter essa vontade pelas coisas espirituais. Aí sim, devemos buscar sempre mais, sempre encher mais. Mas com as coisas materiais, meus queridos, vêm naturalmente, fruto da fidelidade. Então não me preocupe, não estejais ansiosos por coisa alguma, quanto à vez de vestir ou comer. Então não preciso ficar ansioso. Elas vêm às minhas mãos, dentro da medida que Deus achar que deve me dar. Eu já sou próspero. Tenho uma família abençoada, família maravilhosa. Tenho 2 jovens que muitos aí gostariam de ter.
aqui na igreja, enquanto muitas famílias jovens estão aí largados nas drogas. Eu tenho que agradecer a Deus. Mas tem gente que não agradece, só reclama, é insatisfeito o tempo todo. Isso tem que ser corrigido. Isso muitas vezes mina as finanças dentro do lar. E finalmente, queridos, nós vamos abrir em 1 Timóteo 6. Oh, aleluia. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 6. Versículo 10. Muito conhecido também esse texto. Porque o amor ao dinheiro, ou o amor do dinheiro, é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Um alerta da palavra de Deus. Amor ao dinheiro é avareza. E o descontentamento é um passo para a avareza. O descontentamento com as coisas materiais, você nunca está satisfeito, nunca agradece a Deus. Nunca está satisfeito. Nunca. Não, mas isso aqui não está bom. Isso aqui poderia ser melhor. Não, que esse piso aqui da igreja não está bom. Deveria ser um porcelanato. Amém. Deus pode até dar um porcelanato, mas a igreja, de repente, tem várias outras demandas mais importantes do que um porcelanato no piso. Né? Mas muitas vezes, como está aquilo ali, aquela vontade, você não se controla e faz sem poder. É essa atitude que a palavra de Deus e que Deus está trazendo nessa noite para coibir no teu lar. Para que, embora você seja dedicado à obra de Deus, embora você seja um dizimista fiel, mas que você realmente possa usufruir das bênçãos de Deus na tua vida. E não perceba, de repente, que ser fiel a Deus nos dízimos e ser fiel a Deus no seu reino não está sendo redundando, não está redundando em bênçãos financeiras na tua vida. Então, fica aqui bem claro o seguinte, que o erro não está em Deus, o erro está em nós. Estamos deixando de ser abençoados porque os princípios da palavra de Deus não estão sendo observados. Então, recebam essa palavra nessa noite. Não deixem com que a falta de unidade e o descontentamento destruam as finanças no seu lar. Se unam em tudo, decidam tudo junto e nunca estejam insatisfeitos. Você perceber que você sempre está insatisfeito com as coisas? Opa, pare, pergunte ao Espírito Santo de Deus que está dentro de vocês. Espírito Santo de Deus fala comigo, me mostra, ele vai te mostrar. Opa, garoto, segura. Você está muito compulsivo. Se controle. Amém? Eu espero que o Senhor, nessa noite, possa realmente ter convencido você de que essas verdades funcionam. Essas verdades funcionam. E serão bênçãos na tua vida. Aleluia. Amém. Então sejam abençoados aí na prática dessa palavra. Amém. Aleluia. Glória a Deus.